Bem-vindo ao canal Realizações Ebenezer. Certamente você já está familiarizado com a história do famoso gigante Golias, o temido gigante de Gate, um filisteu. Sem dúvida, ele é o gigante mais conhecido mencionado nas Sagradas Escrituras. No entanto, poucos são os que conhecem alguns detalhes interessantes e curiosidades sobre a vida deste colosso e sua família de gigantes. Neste vídeo, vamos analisar em profundidade a história e a origem de cada um dos irmãos de Golias, os 5 gigantes que compartilhavam sua linhagem. Esta é a história dedicada aos gigantes da Bíblia. Portanto, peço-lhe que deixe seu like, faça um comentário e compartilhe este vídeo com amigos, familiares e outras pessoas interessadas no tema. Siga agora a fascinante jornada pela história e origem dos 5 irmãos gigantes de Golias. Embora Golias seja o gigante mais famoso mencionado nas Sagradas Escrituras, ainda há muitos mistérios em torno de sua vida, sua família e sua origem. Poucos conhecem a verdadeira história por trás deste terrível e monstruoso gigante das Sagradas Escrituras. Entre os fatos e curiosidades sobre sua vida, há um aspecto que a maioria das pessoas que conhecem sua história desconhecem: seus parentes genéticos, ou seja, seus irmãos da mesma raça. Para quem não sabe, Golias tinha cerca de 5 irmãos da mesma raça, pertencentes à raça dos gigantes Refaíns, também conhecidos como gigantes refaítas. O texto bíblico revela que os 5 irmãos de Golias tramaram vingança contra o rei Davi, logo após receberem a notícia da morte de seu irmão da mesma raça, Golias de Gate, que foi derrotado pelo próprio rei Davi. Estes 5 gigantes, cheios de raiva, buscaram de todas as formas uma maneira de se vingar e destruir a vida do rei de Israel. Segundo alguns teóricos e especialistas, um destes gigantes enfrentou e batalhou contra Davi. No entanto, como veremos em detalhes mais adiante no vídeo, este gigante foi morto por um dos amigos de um dos guerreiros de Davi. O povo representado pelos guerreiros de Israel alertou Davi para que a lâmpada de Israel não se apagasse, pedindo-lhe que não se lançassem novas guerras ou batalhas, com medo de que outros gigantes tentassem tirar-lhe a vida sem que houvesse alguém ali para ajudá-lo. O texto bíblico nos informa que após a saída dos israelitas da casa do Egito, a casa da escravidão e servidão, eles se encontraram em Canaã com diversos povos cananeus, tribos cananeias e várias raças de gigantes. Estes gigantes tinham uma estatura impressionante, chegando a cerca de 3 a 4,5 metros de altura e uma largura incrível de 2 metros. Um exemplo notável é o rei Og de Bazã, que tinha aproximadamente 4,6 metros de altura e 2 metros de largura. Sua massa corporal era tão maciça que exigia uma cama inteira de ferro para sustentá-lo. Ele realmente se assemelhava a um monstro. Além dos Nefilins e dos Anaquins, a Bíblia também menciona o povo dos gigantes chamados Refaíns ou Refaítas. Eles eram uma tribo poderosa e alta que habitava Canaã antes da conquista israelita sob Josué. Em Números 13, 33, os espiões hebreus relataram ter visto os filhos de Anak como gigantes, o que causou medo e dúvida entre os israelitas. A Bíblia nos informa que a maioria dos gigantes e raças de gigantes que sobreviveram ou fugiram de Josué e Israel o fizeram, porque Israel enfrentou e matou muitos deles, ou pelo menos infligiu ferimentos graves. A maioria desses gigantes encontrou refúgio nas terras dos filisteus, da Mesopotâmia e dos países vizinhos, além de terem migrado para a África. De fato, em praticamente todas as regiões do mundo e em diferentes povos, há lendas sobre esses terríveis gigantes. Isso sugere que não apenas a terra de Canaã, mas também a Mesopotâmia, a África, as Américas, a Europa e a Índia foram o lar de gigantes na antiguidade. Agora, falando em detalhes sobre cada um dos irmãos de Golias, eles eram da mesma raça de gigantes. O primeiro irmão gigante de Golias se chamava Lami, e Lami era um gigante como Golias. Em 1 Crônicas 20, 5 diz o seguinte sobre Lami: e houve ainda outra guerra com os filisteus, e Elhanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. Neste versículo temos algumas curiosidades sobre Lami, irmão de Golias. Uma curiosidade muito interessante que é mencionada neste versículo é sobre o tamanho da sua lança e também o peso da sua lança, pois o órgão de tecelão é enorme. Ou seja, se a sua lança era do tamanho de um órgão de tecelão, ou semelhante a um órgão de tecelão, então, sem sombra de dúvida, era uma lança extremamente pesada e extremamente longa. O gigante Lami provavelmente tinha a mesma estatura que o gigante Golias, ou uma estatura muito semelhante. Algumas pessoas afirmam que o gigante Lami tinha cerca de 3 metros de altura, ou até 3,5 metros de altura.
O próximo gigante mencionado na Bíblia, que também era um dos irmãos de Golias e da mesma raça de gigantes, era conhecido como Isbi-Benob. Em 2 Samuel 21:16, está relatado que Isbi-Benob, um dos filhos dos gigantes Refaíns, tinha uma lança com uma ponta que pesava cerca de 300 siclos de bronze, sendo extremamente pesada. Ele também empunhava uma enorme espada nova, apontando que era uma espada gigante. Alguns dizem que só a ponta da lança pesava cerca de 6 a 7 quilos, indicando seu peso considerável. O texto descreve a espada de Isbi-Benob como incrivelmente afiada e gigantesca, adequada para um gigante. Este gigante Isbi-Benob, que era da mesma raça que Golias, tentou ferir Davi e até matá-lo, mas Abisai, filho de Zeruia e aliado de Davi, veio em seu socorro e derrotou Isbi-Benob, matando-o. É interessante notar que Davi enfrentou pessoalmente este gigante Isbi-Benob em sua segunda batalha contra outro gigante. No entanto, Davi estava cansado dos combates contínuos e precisava de ajuda. Abisai, filho de sua irmã, veio em seu socorro e derrotou Isbi-Benob, que também era irmão de Golias. Com base nas descrições do tamanho das armas de Isbi-Benob e considerando-o um gigante, é provável que ele tivesse cerca de 2,5 metros a 3 metros de altura ou até mais do que isso. O terceiro irmão de Golias era conhecido pelo nome de Seife e também era um gigante da raça refaíta, conforme mencionado no texto bíblico em 2 Samuel 21:18. Em outra guerra contra os filisteus, Sibecai, o Uzatita, derrotou Seife, que também era um dos filhos do gigante da raça refaíta. Quanto à estatura de Seife, é muito provável que ele tivesse uma altura semelhante ou um pouco menor ou maior que o próprio gigante Golias. É bastante possível que Seife tivesse cerca de 6 côvados, o que equivale a aproximadamente 2,7 a 3 metros de altura. O texto também relata em 2 Samuel 21:19 que naquela época havia outro gigante da mesma raça que Golias, de Gate, também chamado de Golias, mas conhecido como Golias Giteu. O texto dirá o seguinte sobre ele: houve ainda outra batalha contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Jaare-Oregim, o belemita, feriu a Golias, o Giteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. Assim como um dos outros irmãos de Golias, este também tinha uma lança que se assemelhava a um órgão de tecelão, e provavelmente tinha cerca de 3 metros de altura. O que desperta mais curiosidade sobre este gigante é o seu próprio nome, que é também o mesmo do gigante Golias que o rei Davi enfrentou e matou. Neste caso, é Golias, o Giteu, não Golias de Gate. O texto bíblico revela que Golias tinha 4 irmãos, mas não para por aí, pois ele também tinha um 5º irmão, descrito como um gigante colossal. Diferente dos outros gigantes, ele não é mencionado pelo nome, mas em 2 Samuel 21:20. Encontramos informações sobre ele. Houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6 dedos, 24 ao todo. E também este era filho do gigante Refaíta. Este também era um dos Refães. Este gigante não mencionado pelo nome é descrito pela sua terrível e colossal estatura, provavelmente a maior de todos os gigantes no tempo do rei Davi, superando até mesmo Golias e seus irmãos. Sua estatura colossal chamava muito a atenção das pessoas, assim como o fato de ele ter 6 dedos em cada mão e em cada pé, totalizando 24 dedos no total. Ele era realmente um gigante impressionante. Se você não conhecia a história dos irmãos gigantes de Golias, todos da mesma raça, deixe seus comentários abaixo e se você já conhecia também compartilhe suas observações nos comentários e deixe seu like. Espero que todos tenham gostado desta história detalhada sobre cada um destes gigantes. Deus abençoe e até breve!